e chamava aqui para a mesa o Dr. André Batoca, que nos vai falar sobre prazos e deveres da administração pública. O Dr. Batoca é advogado e eu cá disponho, se tem aí, não sei se precisa, já tenho isso aí orientado. Ainda só para aproveitar enquanto o Dr. Batoca estabelece ali a ligação com o computador, dizer-vos que nós ainda temos espaços muito bons. Nós aqui no Algarve concretamente somos uns privilegiados, não temos ainda lacunas muito grandes em termos de urbanismo. As cidades há de facto cascos urbanos que foram um bocadinho abandonados, mas mais abandonados por lixeiras, porque não são limpos, e isso é que é uma responsabilidade das autarquias na recolha dos lixos, porque há zonas, não há condições de se fazer muitas coisas, é preciso reabilitar o que existe, e houve câmaras que tiveram modelos de negócio interessantes, o caso da de Lisboa, que fez as obras em muitos casos e depois foi cobrando aos proprietários que não tinham condições de fazer a reabilitação urbana de alguns edifícios. E eu acho que nós, no Algarve, depois tudo o resto, de não se está bem aqui, não se está bem ali, nós temos tantos refúgios aqui interessantes. O Algarve é, de facto, o melhor sítio do mundo para viver. Faça favor. Muito obrigado. Antes de mais, os meus agradecimentos à organização, em especial ao arquiteto João Ferreira, pelo convite. Os meus agradecimentos também aos restantes membros do painel, ao Sr. Moderador e também a todos os presentes. O convite foi endereçado para falar um pouco sobre prazos e também a funcionar como alguns alertas para a administração pública e, em especial, obviamente, para os cidadãos. A minha preocupação como advogado que trabalha há alguns anos nestas temáticas do urbanismo, no procedimento administrativo e também não ligado ao procedimento tributário, contactando diariamente com a administração e também sentindo, quando não estou nas vestes e na posição de advogado, enquanto cidadão, as dificuldades que muitos cidadãos sentem todos os dias perante a administração e também tenho que fazer esse disclaimer. Eu também já estive do lado da administração e também, enquanto membro da administração, também sentia as dificuldades que a administração tem e que o nosso país estruturalmente tem. E a minha preocupação hoje foi preparar uma apresentação que, em termos gerais, irá focar três temas que, na minha opinião, são essenciais. Em primeiro lugar, dar uma tónica a alguns direitos e deveres associados à legislação que temos atualmente. Em segundo lugar, dar um pequeno alerta sobre os reflexos da pandemia que se sentiram mais de março até junho e depois irão perceber porquê, mas que irão continuar a refletir-se na nossa atuação perante a administração, por imposição até legislativa. E, em terceiro lugar e por último, apenas também deixar um alerta relativamente às consequências da demora da administração e da responsabilidade inerente à administração perante a incapacidade ou a dificuldade ou a impossibilidade de decidir em tempo os pedidos da administração. Por isso, sem mais demoras, eu vou iniciar a minha apresentação dando aqui a tónica aos direitos e garantias dos promotores das operações urbanísticas. Em contraponto ao tema que está apresentado, prazos e deveres da administração, nós encontramos os direitos que estão atribuídos a quem quer investir, quem quer ser requerente e quem está associado à área do urbanismo e também, obviamente, a administração pública, ao conhecer estes direitos, implicitamente também tem os seus deveres. Eu destaquei aqui alguns que eu considero os mais importantes e que nós utilizamos, diria, quase diariamente. Em primeiro lugar, o direito à informação. Depois temos a fixação de prazos para a emissão de pareceres e para a tomada de decisões. O silêncio da administração e as suas consequências jurídicas. Impugnações administrativas. Promoção de consultas e a fixação taxativa dos fundamentos
de indeferimento. São alguns direitos e garantias que eu elenquei aqui, que vou rapidamente procurar dar só uma tónica, realçando aqui alguns aspectos para servir como mero contributo para esse desafio constante que é a atuação dos particulares perante a administração. E não podemos esquecer que a administração, apesar de termos essa grande figura identificada como o Estado, a administração é feita por todos nós e pelos cidadãos que estão a ocupar os cargos, alguns temporariamente, outros enquadrados numa carreira nessa administração, que também tem as suas dificuldades, também tem os deveres legais e também tem uma missão que, do lado da administração, como todos sabemos, é a defesa do interesse público. Iniciando aqui o nosso caminho, o direito à informação é estrutural e tem uma conexão funcional com o direito à participação, que é assegurado através da formulação de observações pertinentes durante a audiência dos interessados, que depende, em grande medida, do conhecimento que os particulares tenham do andamento do processo em causa. Esta é a conjugação do direito à participação com o direito à informação, que tem esse destaque, e merece esse destaque, quando fazemos uma audiência de interessados. Todos os dias somos confrontados nesses procedimentos administrativos. Muitas vezes queremos conhecer ou queremos pronunciar-nos perante uma proposta da administração. Ponto de partida essencial, sabemos o que é que está no processo e sabemos o que é que a administração pretende decidir. Eu destaco aqui três normativos basilares e que vamos ver com pormenor, só para servirem de guias a quem quiser aplicar e quem quiser também decidir. Temos, do ponto de vista constitucional, peço desculpa, temos aqui uma invasão, um antivírus. Ora bem, em primeiro lugar, a base, como todos sabemos, está na Constituição, temos o artigo 268, temos depois, no Código de Procedimento Administrativo, o artigo 82 e seguintes, que regulam este direito e, mais especificamente, ligado ao urbanismo, eu destaco aqui o artigo 110 e também outros artigos do regime jurídico de urbanização e edificação, que são aquelas normas estruturantes para quem diariamente ou quem quer conhecer e lidar e resolver os problemas perante a administração. Concretizando esta garantia constitucional que está assumida neste artigo da Constituição, no artigo 268, que, como ponto de partida, assegura o direito a todos os cidadãos de serem informados sempre que se requeiram sobre o andamento dos processos e que sejam diretamente interessados. Este é o ponto de partida constitucional que foi concretizado do ponto de vista legal, mais especificamente nos normativos do CPA, do Código de Procedimento Administrativo, e a abreviatura que vamos aqui seguir, mas que tem sempre associado este direito à informação procedimental, ou seja, um direito a conhecer os trâmites procedimentais ou o andamento do processo, em que os particulares demonstrem que são diretamente interessados, e também um direito à informação do conhecimento da decisão final, as decisões que sejam definitivas no âmbito daquele procedimento. Estes dois direitos conjugados, digamos assim, numa subdivisão do direito à informação, revelam-se essenciais na atuação, quer no âmbito do direito do urbanismo, quer na atuação no procedimento administrativo geral, todos os dias perante a administração, e que, por sua vez, também tem reflexo noutros tipos de procedimento na nossa atuação perante a administração pública. Como disse, o artigo 82 do CPA consagra aqui os direitos dos interessados à informação e tem sido a base para qualquer operador atuar perante uma administração e que procurar sempre salvaguardar o seu direito a ser informado para saber a direção do procedimento, apresentar os requerimentos e obter, obviamente, as informações por parte dos respectivos serviços. Informações essas que, em regra, têm um prazo, devem ser prestadas num prazo de regra que está aqui definido, 10 dias, e também o legislador, na última revisão do CPA, já teve o cuidado de harmonizar e preparar a administração para a tramitação eletrónica, que é o que já sentimos em câmaras municipais, em alguns ministérios e alguns departamentos, de modo a adequar o desenvolvimento tecnológico à atividade da administração e também à atividade
dos particulares. Sendo certo que, como vamos ver mais à frente, na parte final da nossa apresentação, para deixar também como reflexão até que ponto a administração estará preparada para as novas gerações e também se os administrados, aqueles que nós conhecemos, e já posso dizer isto também, aqueles que são mais novos, que estão a chegar ao mercado de trabalho e que conhecem um mundo onde não existiu, onde só existe, aliás, internet, como é que esses novos administrados e novos particulares, e que são os futuros investidores e futuros decisores numa sociedade global, como é que eles vão lidar com uma administração que está, como já ouvimos aqui, também dependente dos requisitos legais, está dependente das restrições orçamentais e está dependente, obviamente, das orientações políticas que podem definir o ordenamento do território, como vimos e muito bem pelo orador que me antecedeu, e toda a conjugação desses mecanismos e dessas políticas no confronto com uma lei, com uma administração que, por regra, e como estamos a ver, impõe celeridade. Esse confronto vai ser, na minha opinião, um confronto geracional que irá suscitar não só contencioso, não só também problemáticas que podemos analisar mais à frente. Outro direito muito importante que eu gostaria de destacar, que muitas vezes as pessoas procuram utilizar a consulta do processo e a passagem de certidões, na qualidade de interessados, quando têm essa dinâmica e procuram sempre ter o conhecimento de consultar processos que não contenham documentos classificados ou que revelem um segredo comercial ou industrial. Também este direito está associado a documentos relativos a terceiros. Este direito já surge cruzado também, como vamos ver, com a Lei da Proteção de Dados. Já houve aqui um cruzamento e um diploma legislativo que teve esse cuidado. O legislador também teve o cuidado de balizar o direito à informação, a respectiva extensão, sendo certo que, quando estamos nesse âmbito, e ao abrigo aqui do artigo 85 do CPA, esta designação genérica de quaisquer pessoas que provem ter um interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendam, tem que ser concretizada na prática. Temos que depois analisar o que é muito importante, e penso que todos têm noção, os profissionais ligados a esta área, quem lida, quer do lado da administração, quer do lado dos particulares, analisar em concreto, em especial, as decisões proferidas pelos nossos tribunais, porque são eles os aplicadores e aqueles que devem obediência à lei e que vão, no fundo, aplicar e resolver o caso prático que é colocado diariamente e que muitas vezes encontramos solução direta para questões que todos os dias são colocadas aos intervenientes e aos operadores, quer do lado da administração, quer do lado dos particulares. Eu destaco aqui um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, que, a propósito da extensão do direito à informação estabelecido no artigo 85 do CPA, veio dizer que não se exige aqui, neste normativo, um interesse direto que permita ao interessado intervir no procedimento ou impugnar um ato administrativo. E veio também esclarecer que não cabe à administração pública fazer um juízo da necessidade ou pertinência das informações para obter cópias, por exemplo, dos procedimentos requeridos. Esse juízo está impedido, na opinião e na jurisprudência deste Tribunal, serve como guião para a interpretação desta norma, sendo certo que não tem que assumir aqui uma qualidade de interessado, tem que demonstrar um interesse legítimo, um interesse específico atendível. Temos que distinguir o artigo 82 do direito à informação nos termos genéricos, em que basta apresentar um requerimento, basta ter essa qualidade de interessado, e temos distinguido este artigo 85, a extensão, onde além do pedido, é exigido, e bem, obviamente, documentos probatórios desse interesse legítimo invocado que me levam a querer conhecer um procedimento na Câmara A, B ou C, ou relacionado com alguma temática sobre a qual eu possa ter algum interesse, quer enquanto advogado, quer enquanto representante de um cliente, quer enquanto cidadão André Batoca, que quer conhecer um procedimento na Câmara Municipal onde eu tenho a minha residência e que, por exemplo, estão a construir um loteamento, imaginando, perto do local onde eu resido. São direitos importantes e que estão verificados
no CPA, como disse, tendo o ponto de partida constitucional e que, no limite, levam que os cidadãos invoquem perante a administração, e vamos ver esses mecanismos, meios de reação para a defesa também dos seus direitos, e do lado da administração, leva que a administração, que obviamente tem aqui sempre o ónus de atuar ao abrigo da legalidade e ao abrigo do interesse público, e que procura sempre também ter uma atuação de defesa dos interesses dos cidadãos, porque a resposta aos cidadãos também é uma resposta que permite, como vimos aqui também, e merece o destaque por parte do Sr. Presidente da Câmara, permite uma resposta célere a um cidadão, permite que o cidadão faça o seu investimento, faça a sua construção, dentro dos trâmites que a lei permite, e a área e o município venha a beneficiar no ponto de vista das taxas e venha também, no global, o país beneficiar com o investimento que daí advém. Continuando, para não vos querer amassar também com estes normativos, só destaquei aqui alguns. Este princípio essencial da administração aberta, previsto no artigo 17 do CPA, é um princípio geral que permite a qualquer cidadão ter acesso aos arquivos e registros administrativos, mesmo em procedimentos que não tenham qualquer ligação. Sendo certo que há aqui o travão imposto pelas leis de defesa, nomeadamente da investigação criminal, e também o sigilo fiscal, e agora mais associado à privacidade e à lei de proteção de dados. Este direito de informação não procedimental está regulado especificamente nesta lei relativamente recente. Se pensarmos, por exemplo, o Código de Procedimento Administrativo existe há mais de 30 anos e, que é do meu conhecimento, teve pelo menos 2 alterações profundas. É dos diplomas legais, e já falámos também aqui, que, criticando os legisladores, temos uma produção legislativa abundante, é verdade. Se pensarmos só, todos os anos temos um grande diploma chamado Orçamento de Estado, que é utilizado pelo Estado para atualizar, não só do ponto de vista fiscal, mas outros diplomas. A atuação do nosso Estado é muito fértil do ponto de vista legislativo, o que impõe também que os cidadãos tenham uma necessidade e quase uma imposição prática, ainda mais agora no período causado pela pandemia, que vamos ver também com o pormenor. Os cidadãos têm que estar atentos, têm quase, obrigatoriamente, então, os cidadãos e quem opera, desde arquitetos, engenheiros, advogados e outros profissionais, têm que estar atentos quase diariamente ao Diário da República, mais na fase em que nós estamos, para saber que normas é que pode atuar. Este exemplo do direito de acesso à informação não procedimental, que está aqui regulado nesta lei de 26 de 2016, teve também um benefício causado, posso usar aqui entre aspas, causado pela Lei da Proteção de Dados, o famoso Regulamento da Proteção de Dados, que veio também impor aqui um manto, não só no nosso país, mas também a nível europeu, de controle e de definição, e também causando aqui um impacto sancionatório. Até o momento ainda não se conhece, mas já há algumas medidas em prática e também de investigação, mas esse diploma, cruzado aqui com esta dinâmica do procedimento administrativo, pode, no limite, levar a que sejam impostas sanções pesadas em caso de violações de proteção de dados. Por último, como normativo essencial que temos mais associado ao urbanismo, temos o artigo 110 do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, que consagra, em primeiro lugar, e em termos genéricos, só quero destacar aqui alguns pontos essenciais associados ao direito à informação. Temos direito à informação sobre normas em vigor que podem condicionar a realização de operações urbanísticas. Temos um direito à informação sobre o estado e o andamento dos procedimentos que digam diretamente respeito. E temos um direito à passagem de certidões e à consulta de processos. Este é um mecanismo que está no artigo 110 do RJUE, que regula diretamente a atuação no âmbito dos procedimentos urbanísticos e tem uma dinâmica prática associada também ao acesso aos processos, à passagem de certidões, que deve ser requerido por escrito, salvo a consulta por via eletrónica, e é facultado independentemente de existência de um despacho autorizativo e tendo o prazo de 10 dias a contar da apresentação desse requerimento para a administração, obviamente, remeter a resposta. Direito à informação que é extensivo a qualquer pessoa que prove um interesse legítimo no conhecimento desses elementos e que pretenda ainda a defesa de interesses difusos, definidos na lei,
sendo certo que isso está permitido legalmente a qualquer cidadão que queira, no gozo dos seus direitos civis e políticos, defender esses interesses genéricos. Isto tem concretização muito prática, verifica-se muitas vezes quando há a procura de controlo por parte de qualquer cidadão perante a atuação da administração, que não percebe, por exemplo, porque é que hoje vão construir um aeroporto e não sabe porque é que não, que se existe algum estudo de impacto ambiental ou não naquele grande procedimento, um exemplo, ou outras obras que nós conhecemos, desde a construção de uma simples moradia até, por exemplo, a atuação que define a construção de uma estrada que pode afetar terrenos de particulares. Também queria dar destaque a um mecanismo que está previsto na lei e que surge associado aqui ao direito à informação, que é muito importante e associado à participação procedimental, à audiência dos interessados, que tem aqui a consagração constitucional do artigo 267, número 5. É um direito, eu diria, entre aspas, fundamental, decorrente aqui da Constituição, que se verifica muitas vezes que há entidades administrativas que, de algum modo, não protegem este direito e, quando, na minha opinião, muitas vezes, e vamos ver também na opinião da jurisprudência até internacional, na dúvida, a atuação da administração deve ser sempre na defesa dos direitos dos cidadãos e deve ser sempre no sentido de conceder a oportunidade ao particular para se pronunciar, ainda que considere que não exista ali o fundamento. Mas vamos ver mais à frente qual é que é essa limitação. Este direito surge também associado ao princípio da participação e da colaboração da administração com os particulares, sendo certo que procuramos partir sempre dessa tónica e não existe aqui um conflito, nem existe uma atuação de um lado da barreira cidadãos e do outro lado da barreira administração. Há uma conjugação de interesses e uma colaboração na busca das melhores soluções dentro da legalidade sempre, obviamente, para o caso concreto que é apresentado. A audiência de interessados, que funciona como esse mecanismo de controlo preventivo das decisões da administração por parte do particular, uma vez que vai intervir depois da instrução, depois de a administração ter levado ao processo todas as informações e toda a atuação de factos que são essenciais para a tomada de decisão e, antes de ser conhecida, antes de ser tomada a decisão final, a administração tem este dever de notificar o particular, dar-lhe a conhecer o seu projeto de decisão e dar-lhe essa oportunidade para o cidadão se pronunciar. Este direito de audiência prévia, rapidamente, tem consagração no artigo 121 do CPA, que dá ao cidadão, aos interessados, o direito de serem ouvidos antes de ser tomada a decisão final, conhecendo desde logo, e isso é que é o caráter importante neste mecanismo, eu tenho direito a saber qual é que é o sentido provável da decisão neste procedimento. Eu tenho de saber antecipadamente, o legislador não pode permitir a chamada decisão de surpresa, eu ser confrontado com uma decisão no meu procedimento que não tive qualquer modo ou nenhum momento para poder atuar previamente antes de ser notificado da mesma. Também há casos em que a lei prevê a dispensa desta audiência, por exemplo, se essa decisão for urgente, se houver aqui algo, por exemplo, um número de interessados, que se for elevado, se os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre questões que importem a essa decisão, estão aqui elencados no artigo 124 do CPA alguns casos específicos que permitem que este direito não seja aplicável no procedimento. Consequência, quando temos aqui a preterição deste direito, desta audiência de interessados, fora dos casos que vimos anteriormente naquele normativo em que é possível a sua dispensa, temos uma anulabilidade, temos uma nulidade do ato final. Sendo certo que nos procedimentos, e estamos a falar aqui do procedimento administrativo, mas se falarmos também nos processos de contraordenação ou nos procedimentos disciplinares, essa falta de audiência de interessados gera uma nulidade do ato final, porque é uma preterição de direitos fundamentais de defesa, conforme
estão previstos na Constituição, e nesse tipo de procedimentos, onde a administração também existe, relembro, no que diz respeito, por exemplo, ao urbanismo, não só temos o procedimento de um lado, como muitas vezes temos, quando há essa detecção de uma obra, por exemplo, que é considerada ilegal, a instauração de um procedimento administrativo, aliás, de um procedimento de contratação, e o administrado, o particular, é confrontado não só com um processo de contratação, porque avançou de algum modo uma obra sem ter os mecanismos legais autorizativos, e, por outro lado, tem um procedimento administrativo de legalização, e temos aqui duas vertentes em que os direitos têm que estar salvaguardados, aliás, no confronto com a atuação da administração. Um acórdão que eu escolhi e que merece destaque, na minha opinião, porque decorre, é um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, mas que bebe já da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, e que vem clarificar, no que diz respeito à audiência dos interessados, que, partindo desta jurisprudência europeia, este direito deve ser aplicado a qualquer processo que possa ter como resultado um ato lesivo. Ou seja, o Supremo Tribunal Administrativo parte desta jurisprudência, e relembro os presentes que nós, obviamente, estamos sempre sujeitos à aplicação do direito europeu. Vemos aqui um exemplo, e no que diz respeito à audiência dos interessados, que o Supremo Tribunal Administrativo teve o cuidado de beber dessa jurisprudência para impor que o respeito desse direito da audiência dos interessados, mesmo quando a regulamentação aplicável não preveja expressamente essa formalidade. É um acórdão muito recente, de dezembro de 2019, que bebe da jurisprudência, e acreditem que, a partir deste momento, pegando neste acórdão, vamos sentir que os tribunais de primeira instância, aqui temos o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, certamente irá beber, e também, do outro lado, quem atuar perante a administração, invocar esta jurisprudência, pode ter aqui já um mecanismo de salvaguarda na sua atuação, sabendo que um ato administrativo potencialmente desfavorável deve dar lugar à realização da audiência prévia em caso de omissão no regime especial. Por isso, um conselho, quer para a administração, quer para os particulares, mais do lado da administração, em caso de dúvida, devem promover essa audiência prévia, se o ato em si for causar mesmo um ato muito lesivo para o particular, e mesmo que, no caso da legislação específica, não prever essa audiência prévia. Por isso, na dúvida, é sempre preferível cumprir a mais do que está previsto especificamente, do que praticar o ato final, sem dar essa oportunidade ao particular para se pronunciar, e o particular, munido desta decisão judicial, pode invocá-la, no limite, avançar para uma ação, porque estamos na região do Algarve, contra o Tribunal Administrativo e Fiscal, e levar essa ação até, bebendo desta jurisprudência, e conseguir uma condenação de uma entidade administrativa. Queria também dar destaque aqui a outro dos direitos e mecanismos que estão ao serviço dos cidadãos, que servem também para balizar a sua atuação, diz respeito à fixação de prazos para a emissão de pareceres e para a tomada de decisões, como também já falámos aqui. No que diz respeito a atos procedimentais, a administração está obrigada a emitir pareceres, autorizações ou aprovações, ou quando temos um ato principal do procedimento, por exemplo, a licença, a admissão da comunicação prévia, a autorização e informação prévia. Quando temos falta de decisão da administração dentro do prazo, quer na parte dos atos procedimentais, quando temos uma administração que deve emitir pareceres, ou quando temos uma administração que não emite este ato principal do procedimento, podemos recorrer ao mecanismo previsto no artigo 111 e seguintes do regime jurídico de duração e edificação, que vamos ver mais à frente no campo do silêncio da administração. Que passo já rapidamente a adiantar, penso que ainda estou dentro do timing, Sr. Moderador. Queria só avançar já para elencar, de modo sintético, consequências jurídicas quando a administração nada diz e tem o dever legal de decidir de forma expressa. Sendo certo que, se for um ato que devia ser praticado por qualquer órgão municipal no âmbito do procedimento de licenciamento, o interessado pode recorrer ao Tribunal Administrativo e intimar essa autoridade competente para proceder à prática do ato devido,
nomeadamente o deferimento ou indeferimento da pretensão, por exemplo, nomeação de alvará. Mecanismo esse que está previsto expressamente no artigo 111 e 112 do REGE. Para além deste mecanismo, e do ponto de vista muito sintético, perante esse silêncio, o particular avança para o tribunal que intima a entidade administrativa. A entidade administrativa, se não cumprir o prazo fixado pelo tribunal, o interessado pode iniciar e prosseguir a execução dos trabalhos, de acordo com o requerimento que apresentou, exceto se existir aqui, se o ato em falta for a aprovação do projeto de arquitetura, pois, neste caso, pode juntar os projetos de especialidades ou outros estudos, ou, se já o tiver feito no requerimento inicial, vai-se iniciar, a partir daquele prazo que não foi respeitado pela administração, perante a ordem do tribunal, vai-se iniciar a contagem do prazo para que a Câmara Municipal decida sobre o pedido de licenciamento. Encontram este mecanismo especialmente previsto no número 10 do artigo 112 do REGE, e é um mecanismo que na prática tem muita atuação e que deve ser usado muitas vezes pelos cidadãos, porque confrontam-se muitas vezes com o silêncio, com uma administração que pode ser burocrática, pesada, tem um grande volume, tem agora, e sentimos na pandemia, tem uma rotação e dificuldades inerentes, mas como vamos ver mais à frente, os prazos legais, apesar de terem estado suspensos, não deixaram, e não deixam agora, no momento atual que vivemos, de ser obrigatoriamente cumpridos, e quando são incumpridos, o legislador teve o cuidado, no que diz respeito ao urbanismo, de prever aqui um mecanismo próprio, que também é aplicável, obviamente, nos termos gerais do Código de Procedimento do Processo dos Tribunais Administrativos, no procedimento administrativo geral, através desse mecanismo de intimação da entidade administrativa por parte do Tribunal para proferir uma decisão. Outra consequência jurídica, perante o silêncio da administração, tratando-se de uma autorização ou uma informação prévia, vai-se considerar tacitamente deferida a pretensão nos termos gerais previstos no artigo 130 do CPA. Outro campo importante dos direitos que os particulares têm perante a administração diz respeito ao artigo 114 do REGE, nomeadamente a impugnação administrativa, caso os pareceres expressos que sejam emitidos por órgãos da administração central sejam e possam ser alvo dessa impugnação. E vamos ver com pormenor a aplicação só desta norma, a sua concretização, por exemplo, no âmbito de uma decisão proferida também muito recentemente, em fevereiro de 2019, pelo Tribunal Central Administrativo Sul. No caso, foi uma impugnação administrativa de um ato de indeferimento do pedido de alteração da licença de operação de loteamento, que esta impugnação, este ato deve ser decidido no prazo de 30 dias, fim do qual se considera tacitamente deferido. No entanto, há aqui uma salvaguarda, por isso é que eu também escolhi este acórdão, porque tem aqui particularidades. Se a esse pedido de alteração de licença de loteamento deferido tacitamente se opuserem mais de metade dos proprietários dos lotes, o licenciamento será considerado nulo. E nessas circunstâncias, devido à nulidade do licenciamento das alterações à licença de loteamento, por falta dos requisitos legais, o Tribunal não deve intimar na emissão do aditamento ou alvará do loteamento. É um caso particular, depois está aqui e pode ser consultável neste site, no www.dgsi.com, que eu deixo para quem está associado ao urbanismo ter aqui uma oportunidade no que diz respeito a este mecanismo de impugnações administrativas, na aplicação, também no cruzamento, quando estamos perante alterações de licenciamentos e de loteamentos. Outro ponto essencial. Mais rápido. Mais 5 minutos? Muito bem. Então vou dar aqui um salto. Muito bem. Só para deixar aqui também a tónica na promoção de consultas, que é importante, quando o interessado pode fazer essa, na consulta de entidades externas, pode solicitar previamente esses pareceres, autorizações, diretamente às entidades competentes e depois pode entregá-los com o seu requerimento inicial. Se não existir essa pronúncia da entidade no prazo legal, o requerimento inicial ou a comunicação prévia podem ser instruídos com prova dessa solicitação das consultas e apresentar perante a entidade administrativa. Outro ponto importante consiste na fixação taxativa dos fundamentos de indeferimento.
o legislador teve a preocupação, encontramos no artigo 24 do RJUE, a preocupação de fixar todos os fundamentos que podem ser invocados pela administração municipal para indeferir uma pretensão urbanística requerida. E isso é um fator muito importante para garantir aqui a previsibilidade, para o particular saber, em concreto, e por que motivos é que a administração pode indeferir o meu procedimento. Eu queria só dar aqui uma tónica rapidamente, tenho cerca de 10 minutos, mas vou saltar aqui uma parte, só vai servir como alerta e depois penso que vão ter acesso à minha apresentação. Um alerta porque os prazos administrativos e licenciamentos urbanísticos foram afetados no período que estamos a viver, mas no período desde março, através desta lei que veio, a Lei 1A de 2020, de 19 de março, que vem impor uma suspensão aos prazos e procedimentos administrativos, vem impor para as entidades administrativas, mas do lado dos particulares podiam continuar a praticar os seus atos. Eu vou saltar esta parte que eu tenho aqui elencada, só para dar a tónica do que foi e do que sucedeu através da atuação do legislador durante o auge da pandemia e dos vários diplomas que vieram impor a suspensão dos prazos. Eu queria só destacar e dar a tónica que devem ter noção que os prazos dessa suspensão foi válida até dia 3 de junho. Dia 3 de junho foi assim, a data essencial, toda a gente estava à espera quando é que termina a suspensão, quando é que termina a suspensão. Existem mecanismos próprios e que foram regulados para os prazos que estavam previstos e foram suspensos. Eu deixo aqui estes normativos porquê? Porque vamos chegar, quer do lado da administração, quer do lado dos particulares, vamos chegar a um momento em que vamos discutir o período temporal em que o meu procedimento esteve suspenso na Câmara Municipal ou noutra entidade administrativa, que regras é que estavam a ser aplicadas, e acreditem que este emaranhado legislativo e estas regras que foram provocadas, foram alteradas e definiram balizas temporais desde junho até este julho, quando chegar o momento em que eu vou proferir a decisão final, ou eu vou ter conhecimento, quando for notificado da audiência prévia, a primeira, e é essa alerta que eu deixo, o primeiro ponto que devem controlar é o cumprimento dos prazos durante o período da pandemia. O que é que foi, em especial, e deixo só aqui também essa tónica, este regime vem impor, e relembro os presentes, a suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição, prazos de caducidade que estão muito associados e quem sabe da matéria urbanística sabe da importância dos prazos de caducidade que estão previstos no regime jurídico de urbanização e edificação. As alterações legislativas causadas por estes diplomas no âmbito da pandemia veio impor aqui a suspensão e veio impor um novo período de contagem para os prazos de caducidade. Que no final, quando tivermos um procedimento em que o particular vem dizer eu não consegui naquela altura porque estava sob pandemia, não tinha empregados, não tinha ninguém para fazer um projeto ou para dar andamento ao processo. Acabou a suspensão. Neste momento, desde junho ou julho, estou a poder trabalhar. Agora vou chegar aqui um procedimento em que, daquele lado, a administração vai dizer, analisado o seu procedimento, eu considero que o seu alvará já caducou, quid iuris, qual é que é o problema, qual é que é a decisão que vamos ter e posso ser confrontado. Eu estou aqui a fazer um alerta que acredito que isto vai suceder, se calhar, não em 2020, mas em 2021 ou em 2022, vamos ter aqui um procedimento em que vamos ter que rever as normas lá atrás, saber o que é que foi aplicado no verão, passa a expressão, verão quente legislativo de 2021, para saber se o meu procedimento, que pode estar em causa aqui um investimento de milhões ou a residência definitiva, pode ser mais importante e pode ser valorizada para mim, muito mais, ter um valor económico muito mais superior de qualquer loteamento e que pode estar condicionado pela aplicação pela entidade administrativa das regras que foram criadas no momento da pandemia. Só para terminar, queria dar só aqui a tónica, o alerta, também associado a esta matéria, à responsabilidade civil do Estado e das pessoas coletivas de direito público, que está prevista na Lei número 67/2007, de 31 de dezembro, que criou um regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado e de mais entidades administrativas públicas. Dou a tónica porque este regime está em vigor desde 2017 e os senhores perguntam qual é que é o interesse disso agora. Bem, o interesse, e é o alerta que eu dou, é a aplicação que tem sido feita deste regime quando há atrasos irrazoáveis, injustificáveis, na tomada de decisão num procedimento administrativo e esse atraso pode
configurar um exemplo de funcionamento anormal do serviço e que é suscetível de desencadear a responsabilidade civil decorrente da função administrativa. A nossa jurisprudência e doutrina administrativa estão a evoluir no sentido de responsabilizar a administração e também, associada a esta matéria, estão a evoluir no sentido de considerar e avaliar o dano, por exemplo, por perda de chance. Eu, particular, tenho um dano causado por a demora na decisão do meu procedimento, na decisão do meu licenciamento, na decisão da aprovação do loteamento, pela burocracia, pela demora da tomada de decisão, e no momento temporal em que, em condições normais e regras aplicáveis, eu podia ter, por exemplo, ter aqui uma aprovação em janeiro de 2020, agora atravessando o período da pandemia, chegando a um momento em que vamos entrar num período de dificuldades económicas, os investidores podem perder o interesse, aquele dano que eu teria em 2020, ou podia ter em 2019, não será o mesmo dano que eu vou ter em 2021. A atuação da administração ao longo deste procedimento, na demora da tomada de decisão, pode ter uma consequência e uma avaliação e pode levar a que os particulares, em especial na tónica, e dou destaque aos particulares que estão agora a chegar, deram aqui um exemplo muito, e que é sentido, em especial no Algarve, também é uma região que eu conheço bem do ponto de vista da atuação perante a administração, os investidores estrangeiros que não percebem porque é que, quando dou entrada no requerimento, ou porque é que eu, advogado, que tenho a procuração, apresento um pedido na Câmara e não tenho sequer um e-mail de resposta automático, amanhã não consigo falar sequer com o técnico, saber o nome do decisor, onde está fisicamente o meu processo que pode ser decidido. Explicar isto a investidores e estrangeiros é complicado. E imaginem esta mentalidade potenciada pela geração que beneficiou de Erasmus, a geração que não conhece outra realidade sem ser a internet e procedimentos simplificados, que consegue comunicar com o investidor mais facilmente com um investidor em Nova Iorque que quer conhecer a realidade do Algarve e que diz: eu tenho aqui um primo que quer vender um loteamento, vamos já fazer uma proposta e conhecer, e quando quer chegar à Câmara, diga-me o planeamento urbanístico, diga-me quanto tempo é que, se eu avançar aqui com um pedido de licenciamento, quanto tempo, cronograma temporal, para eu saber em 2021 se essa pessoa consegue ou não obter aqui a recuperação do seu investimento e desenvolver, e a Câmara naturalmente beneficiar com as taxas, e nós somos confrontados com o silêncio e com a dificuldade. É verdade que nós não temos de ter uma atitude crítica perante a administração, porque a administração é feita por todos nós, e o contributo que eu pretendo dar aqui, obviamente, não é um contributo crítico, é um contributo de alertas e também de auxiliar os particulares para atuarem no caso a caso, e do lado da administração terem essa noção, e é o ponto que eu deixo, saber que a evolução e a responsabilidade civil associada à função administrativa caminha cada vez mais para aquela geração que não vai ter a ponderação, não conheceu outra realidade e vai querer respostas imediatas, responsabilizar, saber e ter uma recuperação dos seus investimentos, e vai encontrar uma administração que pode, no seu topo, não tem decisores que estão com a mesma mentalidade, apesar de terem a melhor vontade, ninguém duvida disso. Toda a gente quer que o país desenvolva, toda a gente quer que o seu território se desenvolva, a obter mais receitas. No final, o desenvolvimento é benéfico para todos, como sentimos com o boom do turismo, quando atravessámos uma crise que foi complexa para todo o país, e deixo aqui apenas esses alertas, porque o futuro poderá trazer mais desafios associados a esta dinâmica na atuação entre a administração e os particulares. Muito obrigado pela vossa atenção e estou a dispor para qualquer questão. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta que queira colocar, façam um favor. Eu espero não ter assustado os particulares, nem os membros da administração, mas é apenas uns alertas relativamente à dinâmica legislativa e ao futuro que vamos atravessar. Se ninguém quer colocar perguntas, eu tenho só uma notinha para dizer aqui, que é relativamente o Dr. André Batoca veio aqui representar um grupo de advogados que é Raposo Subtil Advogados, que eu não tinha feito essa referência, que é um dos nossos patrocinadores, da organização. E muito obrigado.
Nós estamos com o tempo já, estamos um bocadinho atrasados, e eu quero fazer um pedido, eu sei que já está cá na sala a doutora Ana Pífaro, que é vereadora da Câmara Municipal, também já cá está o doutor João Caetano e o arquiteto Hugo Aires. Apresento as minhas desculpas, porque nós atrasámos no início e temos agora mais um painel, e a seguir ao painel os meus amigos são também convidados. Assim sendo, com agradecimento, renovo ao Dr. André, e eu chamava o Dr. António Nóbrega.